Aleluia, amém? É nesse lugar que você deseja estar? Amém. É a presença de Deus. Quando eu digo é nesse lugar que nós desejamos estar, é a presença de Deus. Daqui nós não queremos sair, amém? A canção diz: quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, não sabe ficar. E se por um acaso às vezes dá uma fugida, Deus pega lá com as cordas de amor. A palavra diz que Ele tem cordas de amor. E Ele nos puxa, amém? Nós temos um capítulo que norteia as meditações do nosso mês. E o livro que o nosso pastor, pelo Espírito Santo, nos conduz nesse mês é Hebreus capítulo 4. Em especial o versículo 16. E fui conhecer um pouco mais, né? Porque a gente sempre está aprendendo, mas a palavra de Deus se renova, amém, igreja? Então, se você, eu costumo dizer nas nossas lives das amigas de fé, você tem uma caneta, um lápis, um post-it, um bloco de notas, tem unção derramada, tem ensinamento, então anota, fica atento, né? Para pegar a unção do Senhor, o ensinamento do Pai, porque o entendimento e o conhecimento é libertador, já diz o apóstolo João. E conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a proposta do mergulho, do aprofundamento na palavra de Deus. Glória a Deus. Bom, o livro de Hebreus, né, em que está baseada nas nossas meditações de todos os domingos, né? Nós não temos um escritor claro. Isso nós sabemos aqui no decorrer desses dias. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus. Mas é um livro especial, porque é como se Jesus diretamente falasse com a igreja dele, né? É um livro escrito para encorajar a igreja do Senhor, nos encorajar a não olhar para trás, porque existe um grande sumo sacerdote pela igreja. É ele que defende a igreja. Ele é o grande sumo pastor. Então, o escritor do livro aos Hebreus encoraja a nós, irmãos, a não voltarmos para trás, não voltarmos para os nossos velhos costumes, nossa velha vida, porque nós somos nova criatura, nascemos de novo. Mas o livro de Hebreus retrata uma realidade da igreja naquela época, em que a igreja estava sofrendo grande aperto de perseguição, porque eles estavam convertidos a Jesus e deixaram o judaísmo. E nós sabemos que o judaísmo, né, eles se prendem a muitas regras, se prendem às leis. E Jesus, nós sabemos, nos 4 evangelhos, ele se desprendeu dessas leis, né? Ele veio cumprir o que o homem não conseguia dar conta. E aqueles cristãos, nessa época de Hebreus, eles estavam sendo muito apertados, afligidos, angustiados, muitas das vezes abandonados, excluídos. Eles estavam se sentindo muito mal por isso, a ponto de pensar em voltar para as mesmas práticas da lei, das condutas de alimentação, de guardar o sábado, né? Mas Jesus, como eu disse, veio cumprir a lei, toda a lei. Ele veio libertar no sábado e ele fazia isso. Ele curava no sábado, porque não existe coração contrito, nem doença que o Senhor não possa curar, restaurar, mesmo num sábado. Mas os judeus, eles guardam a regra. E Jesus veio para cumprir tudo isso e dizer que as regras não são suficientes, que a gente precisa de algo mais, precisa ser curado, restaurado, e Jesus sempre fazia isso. E essa palavra do livro aos Hebreus, né, ela nos traz essa exortação de continuarmos firmes, e veio para a igreja do Senhor. E continuar firme em quê? No amor de Jesus, porque Ele veio cumprir toda a lei. Então nós não precisamos mais, assim como a igreja lá naquele período, não precisava mais ficar presos a dogmas, a ficar limitado, ficar engessado, ficar paralisado, porque Deus quer algo mais, e Ele veio manifestar isso na pessoa de Jesus Cristo.
É incrível, mas voltar às práticas da lei, dos rudimentos, das regras, voltarmos ao nosso velho homem, à nossa velha mulher, só nos faz pensar que voltaríamos a um caminho de morte, a um caminho infrutífero, a um caminho de paralisia, de apostasia, de retrocesso. Porque o Senhor quer que a gente siga em frente, pois Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Então é para frente, nunca é retrocesso, nunca é voltar atrás, nunca é fazer o que eu fazia antes, porque não tem mais lugar para mim lá atrás. Amém? Não há mais lugar para a igreja de Deus voltar atrás. Então o livro de Hebreus, ele vem exortar o povo a não voltar atrás, porque voltar atrás é só morte. Morte física, morte emocional, morte espiritual, morte em todos os sentidos. E sabe o que o livro de Hebreus, em especial no capítulo 4, nos lembra? Lembra a igreja do Senhor? Sobre o povo do deserto. O povo do deserto saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E essa é a nossa luta. É lutar contra a incredulidade todos os dias, assim como aquele homem diz: ajuda-me na minha incredulidade, Senhor. É disso que nós necessitamos todos os dias, é desse renovo, desse olhar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque eu sigo para frente, nunca voltar atrás. Porém, aquele povo que andava no deserto, era para andar tão pouco tempo, para ver e contemplar sim as manifestações de Deus, como eles viram com os próprios olhos, caminharam e sapatos não gastaram, roupas não se gastaram, eles não foram queimados pelo calor do deserto e nem consumidos pelo frio da noite no deserto, que abaixa, é temperaturas negativas. Eles foram protegidos em tudo. Mas nós sabemos que o Egito, a escravidão lá de trás, não saiu do coração daquele povo. E eles foram se autodestruindo naquele caminho. E a gente sabe que foi bem pouquinho a quantidade que entrou no descanso de Canaã. Na terra do descanso, na terra de aproveitar o que o Senhor tinha preparado lá naquela terra especial para o povo dele. E a grande parte do povo não pôde entrar. O livro de Hebreus, ele vem exaltar a pessoa de Jesus. Por isso que vem a exortação para a igreja: não olhe para trás, porque Jesus é maior. E hoje nós cantamos a grandeza de Deus nas canções. Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Moisés. Moisés não foi forte? Moisés não conduziu esse povo rebelde e duro? Mas Jesus é maior que Moisés. Jesus é melhor e maior do que Josué, que foi o sucessor de Moisés. Jesus é maior. O sacrifício de Jesus Cristo é maior que o sacrifício judaico. Por isso é que o livro vem a falar: não olhe para trás, não voltem-se para o judaísmo, para a escravidão, para as regras. Não voltem-se para a religiosidade, mas voltem-se para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque o sacrifício dele na cruz do Calvário foi muito maior do que os sacrifícios judaicos. A nova aliança de Cristo é superior à velha aliança. Porque Jesus veio cumprir toda a lei. Aleluia. Você pode dizer um obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses versículos em especial do capítulo 4, dos versos 14 a 16, eles evidenciam Jesus e apresentam-nos Jesus como um grande sumo sacerdote. Então, algumas lições eu anotei e quero compartilhar com os meus irmãos essa noite para que a gente aprenda junto, para que as medidas de fé sejam aumentadas nessa noite juntos, amém? É por isso que estamos aqui como gravetos acesos na presença de Deus. Porque graveto fora da fogueira, ela o quê? Se apaga. Mas ela junta, ela dá mais fogo. Ela dá mais união, ela traz mais unção, como o Salmo 133 diz: ó, como é com suave é que os irmãos vivam em união. E aí haverá a unção de Deus. Eu quero ler com a amada igreja. Hebreus capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, igreja,
judeus resgatados ao Senhor Jesus. Temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus. Quem ele é? Filho de Deus, que penetrou os céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqueles irmãos perseguidos naquela época, e hoje também isso acontece, fizeram uma confissão de fé assim como eu e você. E nessa confissão de fé poderosa, é preciso se manter desanimado, triste, abatido, desolado, excluído da fé. Não! Foi feita uma nova aliança conosco. Aleluia! E nós temos que ter firmeza. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos então, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Aleluia. A primeira grande lição desses versos é que no versículo 14, o escritor, desse livro, ele traz Jesus como o grande sumo sacerdote. Ou seja, Jesus é apresentado como grande. Nós não cantamos grande é o Senhor e muito digno de louvor. Ele é grande. Ele é grande como pessoa, porque o escritor, ele vem apresentar o grande sumo sacerdote com nome. Você tem nome, eu tenho nome. E como é bom a gente ser reconhecido pelo nosso nome. Porque falando o nosso nome, é sinal que temos história, nós temos uma vida. E é isso que o escritor nos apresenta. Quem é o grande sumo sacerdote? Jesus, o homem. Mas embora sendo homem, ele era filho de Deus. Ele também deixa claro isso. Ele é o grande sumo sacerdote. Quem é Jesus, o Filho de Deus? Ele não é apenas homem perfeito, ele é o próprio Deus representado na terra. Na pessoa de Jesus, por isso ele é incomparável. Amém? Quando nós falamos de sacerdote ou sumo sacerdote no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o responsável pela manifestação da glória de Deus no tabernáculo. Só ele podia entrar, só ele podia ter acesso para apresentar sacrifício pelo povo. Nós sabemos disso, só ele podia entrar. Só ele tinha essa autoridade. É ele que presenciava a dispensação da glória de Deus derramada no sacrifício. Amém? Só o sumo sacerdote. Mas nenhum deles chega ao patamar de Jesus Cristo. Porque ele é incomparável. Ele não é o sumo sacerdote como esse naquela época do tabernáculo. Ele é o grande sumo sacerdote. Repita comigo: Jesus é o meu grande sumo sacerdote. Aleluia. Então ele é incomparável. Se naquela época o sumo sacerdote tinha poder porque representava ali a glória de Deus e via manifestada a glória de Deus, era o único que atravessava o tabernáculo e oferecia sacrifício, era queimada a oferta no altar. E muitas das vezes, por ele errar, por ele pecar, ele era até morto. Vocês sabiam? Ele era consumido, que a glória de Deus era poderosa. Mas Jesus veio cumprir, veio anular essa sentença de morte por meio do pecado, onde há um coração arrependido, contrito, entregue e rendido. A segunda lição desses versos da palavra de Deus é que Jesus penetrou os céus. O sumo sacerdote naquela época podia penetrar o quê? O tabernáculo. Amém? Mas Jesus é o único grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Aleluia! E aí a gente tem mais uma informação, que o sumo sacerdote, ele não ia assim todo mês não, igual a gente ceia aqui todo mês, o pastor oferta, apresenta os elementos da ceia, os alimentos poderosos para a gente se renovar na presença do Senhor, não. Era uma vez por ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote
tinha o privilégio de atravessar o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifestava. Mas há um rei, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, que penetrou os céus. Ainda no verso 14 diz que é Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus. Por isso retenhamos firmes a nossa confissão de fé. Porque Jesus é grande, ele penetrou os céus. Aleluia! Não é só um símbolo ou um ritual, onde o sumo sacerdote tinha que conduzir aquele cerimonial grandioso naquela época. Gente, era uma vez por ano. Talvez, penso aqui que as igrejas Congregação Cristã no Brasil ceiam uma vez por ano. Porque eles têm como isso uma cerimônia, um ritual poderoso. Por isso tem que ser uma vez por ano. Glória a Deus que aqui é todo mês. Você pode dizer glória a Deus que eu participo dessa aliança todo mês. Aleluia. Ele, Jesus Cristo, é a própria presença de Deus. Aleluia. Ele é a própria presença de Deus. Jesus é totalmente incomparável, como em canções nós cantamos. Ele é absolutamente confiável, assim como o sumo sacerdote representava o povo nessa cerimônia uma vez por ano. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, então ele é absolutamente confiável. O povo confiava o sumo sacerdote de entrar ali no Santo dos Santos. Mas há um Jesus Cristo que hoje é absolutamente confiável da nossa confissão de fé, da nossa oração, da nossa adoração. Por isso, igreja, não precisamos ter medo. Não precisamos retroceder às leis, à religiosidade, ao nosso antigo homem, à nossa antiga mulher. Não devemos abandonar a grande realidade da descoberta, porque Jesus chegou para nós. Jesus chegou com nova vida, Jesus chegou completando a história, dividindo a história em 2 momentos. Por isso, retenhamos firme a nossa fé. Aleluia. Existe compaixão nesse grande sumo sacerdote. A palavra de Deus descreve que há compaixão nele por nós. Nós temos a compaixão dele porque ele se compadece de nós, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece quando a gente está com vergonha porque errou, porque pecou. Ele conhece as nossas tristezas, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece os nossos deslizes, ele conhece os nossos quase para fazer uma maldade, um negócio assim, sabe? Para corromper o nosso coração, ele conhece. Ele conhece quando a gente está beirando a uma morte espiritual, emocional, morte moral. Em Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Essa palavra, esse verso é poderoso. E olha que está no Antigo Testamento, não está nem no Novo, hein? Já foi revelado isso. Olha o que nos diz. Você pode ler comigo? Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Vamos ler de novo? Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Não tenhamos medo, então. Porque antes o sumo sacerdote, se ele estava errado, se as edumentárias tivessem... se as medidas, se tivesse alguma coisa desalinhado, tinha que ser tudo perfeito, mas se por um acaso tivesse alguma fragilidade, alguma fraqueza, algum erro, alguma descondução ali, ele era consumido, ele era morto. Mas com a vinda de Jesus isso mudou. Quantas vezes eu e você já pecou e a gente já se rendeu e foi renovado na presença de Deus? Quantas vezes a gente já foi, confessou erros, confessou fragilidade? Por isso o escritor de Hebreus diz que existe um sumo sacerdote, ele é grande, mas por ele ser grande, ele se chega até nós ainda hoje. E ele tem compaixão de nós. Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos fortes. Lembra-se de que somos autossuficientes. Não. Que precisamos e necessitamos da presença de Deus. Jesus, ele foi semelhante a nós. Sabe por quê? Porque ele foi tentado.
Foi muito tentado. E não foi uma área só não. Foi várias áreas. Em todas as áreas ele foi tentado. Por isso ele sabe o que a gente passa. Por isso que ele compreende as nossas fraquezas. Sabe por quê? Olha a lista. Jesus sofreu solidão. Você já sentiu isso? Eu já. Jesus já ficou muito cansado. Jesus teve sede, Jesus teve fome, Jesus foi abandonado, ele foi traído, ele foi acusado, ele foi sentenciado injustamente. Por isso que ele é altamente, absolutamente confiável. Aleluia! Mas em tudo isso, Jesus triunfou sobre as tentações. O livro aqui, o verso diz que ele foi em tudo tentado, no verso 15, mas sem pecado. E se fôssemos ler esse verso 15 de uma forma positiva, porque ele foi escrito de uma forma negativa. Ele começa dizendo não temos, não possa. Mas se a gente for ler de uma forma positiva, ele ficaria: porque temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, somente ele, que como nós em tudo foi tentado, mas não pecou. Aleluia. E aí eu tenho um pastor muito querido chamado pastor Márcio Valadão que diz: é possível ficar um dia sem pecar? É possível ficar 5 dias sem pecar? É possível ficar um mês sem pecar? Porque quanto mais próximo de Deus a gente tá, mais sensível à presença a gente fica, a gente peca menos ou nada. Você crê assim? Leva isso com você nessa noite em nome de Jesus, assim como eu levo comigo, porque é possível ficar sem pecar. Mas se pecarmos, a palavra diz que temos um advogado justo, que sentenciará a nossa causa, mas não é de uma forma a nos consumir, a nos matar, como era no princípio, mas é de nos perdoar. Porque hoje, depois do sacrifício de Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ele é o advogado justo, porque ele se compadece de nós. Aleluia! Jesus triunfou sobre as tentações, e por esta causa que ele pode ser o nosso grande sumo sacerdote. Ele conhece o caminho que nós passamos, ele conhece os sentimentos que nós temos, ele conhece as nossas lutas que enfrentamos todos os dias, ele sabe dos perigos que rondam a nossa alma e o nosso coração, mas só ele pode nos socorrer e nos sustentar. Assim como eu disse, Salmo 121 diz: quando a gente se vê em perigo, o que a gente vai fazer? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me vai vir o socorro nesse momento de perigo e tentação? O meu socorro vem da onde? Do Senhor que fez os céus e a terra. Uma exortação, ele também, o escritor de Hebreus, pode nos fazer nessa noite. Ele nos faz uma exortação, ele exorta a igreja a termos Jesus como nosso sumo sacerdote. No versículo 16, a exortação é: cheguem-se a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus. Aproximem-se de Deus, não com medo, não com temor, porque foi isso que aconteceu no Éden. Vocês lembram? Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Eles se apresentaram arrependidos ou eles se esconderam? Não é mais isso que a gente precisa fazer hoje. Não é mais isso. O autor diz o quê? Cheguemo-nos. Venha confiante à presença de Deus, porque é verdade que quando a gente peca, desobedece, quando a gente falha, quando a gente se sente errante, a gente sente muita vergonha. E sabe o que acontece com a gente? A gente fica muito constrangido pela vergonha. Até para falar com Deus a gente se sente meio assim, bem constrangido, envergonhado, mas é preciso se achegar. Porque existe uma outra realidade, que ao nosso derredor, quem está? O nosso inimigo, o maior inimigo, esperando para dar um bote. Foi isso que aconteceu também no Éden. Ele estava ali, observando. E ele observa a nossa vida, amém? Nosso dia a dia, observa a nossa vida.
E é por isso estarmos atentos, é por isso que a gente tem que estar chegado a Jesus. A gente às vezes fala assim, nossa, aquela irmã ali, ó, chegadinha naquela outra amiga. Ou, nossa, aquela irmã, elas são tão unidas, é preciso estar assim com Jesus. Chegados. Porque a palavra também diz que a gente tem que se lançar, se render à presença de Deus, estar debaixo da mão do Senhor, para que haja uma exaltação depois da dor, depois da tentação. Então, a tentação, quando ela é cedida, não precisamos nos esconder mais, nem fugir da presença de Deus, amém? Mas é necessário, mais que nunca, correr para Deus, pois nós temos acesso livre por Jesus ao trono da graça, ao nosso favor, e nada hoje mais nos impede dessa presença. Glória a Deus. Nada. Por isso é que a pastora, minha mãe, disse esses dias que Deus mostrava para ela, revelava a ela, que quando a gente for orar, era para a gente começar, iniciar uma oração chamando Deus de Pai. Muitos falam Deus Todo-Poderoso e assim, é bonito. Mas às vezes, se tomado como uma religiosidade, não revela uma aproximação de pai e filho, de filha e pai. Porque relação de filho e pai e filho, é de se achegar, é de ter amizade, é de ter um acesso. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque lá em casa, mesmo eu casada, eu tenho a chave da casa dos meus pais. E às vezes eu até, quando eles não estão, eu entro, preciso de alguma coisa, pego aquele algo que eu preciso, depois falo, ai mãe, ó, peguei tal coisa, precisava. Não, filha, tudo bem. Porque tem o quê? Acesso. Não precisa ter medo. Deus é o nosso Pai. E a graça. O que é a graça, irmãos? É um favor? Nós não temos merecimento. Para um filho ser filho, ele é filho. E nós somos filhos de Deus. Nós somos enxertados na videira que é Cristo. E ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus, como diz a palavra. Nem os anjos, nem a altura, nem o pecado, nem a profundidade, nem nada, nem demônios, nem diabo, nada pode nos separar do amor de Deus, o Pai das luzes, o nosso Pai. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo. Por isso é que o escritor de Hebreus diz, tenhamos firme a nossa confissão, porque não existe ex-filho. Pode até existir ex-mulher, ex-marido, mas ex-filho não existe. Você e eu somos filhos de Deus. Glória a Deus. Eu quero deixar mais uma referência bíblica em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Aleluia. Quando a gente fala de tentação, olha o que a palavra de Deus fala. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas quem é fiel? É Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. É isso que o verso 16 diz. Ele trará suprimento no momento que você mais precisar. Mas é porque a gente está nessa presença. É porque a gente está nesse lugar de filho e pai, filha e pai. É porque a gente está nessa família, amém? Eu ouvi dizer de uma cliente que quando agora, há pouco tempo, nem um mês que ela se tornou, faz 3 meses que ela se tornou mãe, ela disse para mim, Roberto, é um amor que eu nem sei explicar. É tão grande que eu nem sei explicar. E esse amor nos comprou. Esse amor nos comprou. Por isso que quando eu falo de um poder de filho que nós temos, ele é grande porque houve uma compra. Em João 3,16 que Deus amou, olha o amor. Mas ele amou tão pouco. É isso que fala? Não. Ele amou de uma tal maneira, ou seja, não dá para explicar, que entregou.
e nos fez filhos hoje. Há um fato curioso que eu soube. Quando a gente fala de trono da graça, de acesso livre, é que na antiguidade, lá naqueles impérios onde existiam os reis, rainhas, ok? Todo mundo já foi para lá um pouquinho agora? Pois é. Nesses tempos antigos, quando um soberano rei estava sentado em um trono, ninguém tinha direito a acesso a ele, a não ser, sabe quem? O seu filho primogênito, que seria sucessor do trono. Olha, que poderoso. Nem mesmo a rainha, a esposa do rei, tinha direito a acesso para falar quando o rei estava sentado no trono. Só o filho, e era o primogênito. Então todos nós aqui somos filhos primogênitos. Você pode dar glória a Deus? Você é um filho primogênito escolhido pelo Senhor, que tem acesso ao trono da graça. Aleluia! Olha o que as leis lá na antiguidade já adotava. Ninguém mais tinha acesso, mas o filho primogênito tinha, porque ele ia ser o quê? O sucessor do trono. E é isso que Deus nos faz. Glória a Deus. É isso que Deus nos faz. Nós somos, já diz um pastor muito do meu coração, se ele fala que nós somos uma raça de filhos primogênitos, amém? Glória a Deus. Nós somos filhos primogênitos que temos esse acesso ao Pai. O soberano Rei Jesus, o Rei da Glória, nós temos acesso a Ele. E a ordem é, versículo 16 de Hebreus 4, chegar-se a Deus. Chegar-se ao trono da graça, pois Ele está disponível. Nós não merecemos, mas está aberto o acesso. Nós temos o perdão para mim, nós temos restauração, nós temos recomeços quando nós chegamos a Deus. Eu recebo, ao invés de juízo, de condenação, eu recebo graça e misericórdia, amém? Então não precisa ter medo, porque quantas vezes no meu quarto, em oração, eu confesso tantas coisas, eu converso com Deus sobre tantas coisas, choro diante de tantas coisas, e eu saio depois desse momento de oração renovada. Então não precisa ter medo para ir para a presença de Deus. Não é verdade? Quantos irmãos já idosos se convertem à graça e falam, por que eu não fui jovem? Por que eu não fui mais novo, mais nova? Ah, se eu soubesse que eu tinha acesso a essa graça, que eu não ia penar tanto, que eu não ia sofrer tanto com os tombos da vida sem Cristo, eu teria vindo antes. Então venha, porque vai existir socorro e graça em tempo, em momento oportuno. Pois é na hora do aperto, da angústia, é na hora que os nossos poros, é na hora que a nossa alma grita, é que nós vamos para a presença de Deus. Nós somos atraídos para essa presença. Amém? Porque antes de cair na tentação, se há uma rotina, um dia a dia de família, de pai e filho, de filho e pai, se há esse acesso todos os dias por nós feito, se há esse caminho trilhado, antes da gente ser atraído por uma tentação, um pensamento mau, uma atitude ruim, errada, desejar o mal, o que vai acontecer no verso 16? Vai vir socorro, nós vamos receber ajuda em tempo oportuno. Cheguemos-nos, pois, com confiança, não precisa ter medo, mais uma vez, ao trono da graça, ou seja, favor imerecido, não merecemos, mas hoje somos filhos. Para que possamos alcançar, é preciso chegar para alcançar. Alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Salmo 28. Salmo 28, versos 6 a 9. Aleluia. Aleluia. Existe socorro na presença de Deus. Salmos 28, de 6 a 9 diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Olha só, nele confiou o meu coração. Olha o que o versículo diz: para que possamos alcançar misericórdia e graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E olha lá, fui abandonado. Não, cunhadinha.
tinha deixado, não, excluído, não. Eu fui socorrido. Pelo que o meu coração agora, o que ele faz? Salta de prazer e com o meu canto, o meu cântico, o louvarei. O Senhor é o quê? É a força do seu povo. Por isso o escritor de Hebreus diz: retenhamos firme a confissão que um dia foi feito. Não olhe para trás, igreja. Não olhe para trás, porque o Senhor é a força do seu povo, é a nossa força. Olha, de novo ele repete: ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Nós somos filhos e filhas ungidos pelo um propósito maior, uma aliança, uma nova aliança feita na cruz do Calvário. Ah, Senhor, continua salvando o teu povo. Olha lá. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Como a palavra de Deus fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. É o que fala a palavra. Salva o teu povo, Senhor, e abençoa a tua herança. Nós somos herança do Senhor. Apacenta o Senhor, porque só Ele é o nosso pastor, e exalta-os para sempre. O povo lá do Egito que foi liberto não pôde entrar em Canaã. Mas hoje há um alerta muito maior da gente não voltar para trás. E na pessoa de Jesus essa exortação é feita, sabe por quê? Porque Deus sempre pensou em um descanso para nós. Deus sempre pensou em herança para nós. Deus sempre pensou em alegria para nós. Jeremias diz que Ele tem pensamentos de paz para nós e não de mal, para nos dar o fim de que esperamos, de que almejamos. E sabe por que eu digo que há um risco maior hoje? Porque foi nos prometido um descanso eterno na onde? Na Canaã celestial. O povo lá não pôde entrar. Pela rebeldia e a dureza de coração, não puderam entrar. E hoje, se o povo continuar endurecido, enrijecido, rebelde, vai entrar no descanso? Não. Sempre houve uma proposta de descanso. Mas se o povo não quiser, se não escolher o caminho da vida, do descanso eterno, não entrará. Por isso que eu falo, nunca teve nada a ver sobre nós, mas sempre foi sobre Jesus. Sempre foi sobre o Pai. Sempre foi o resgate. Sempre foi o nosso descanso e nossa salvação. O capítulo 4, antes desses versos 14 a 16, diz sobre um descanso eterno. E esse descanso está preparado para nós. Então, que a gente possa se manter firme para entrar na Canaã celestial. Que o nosso coração não venha se endurecer. Não venha ficar indiferente, gelado, frio. Mas que ele venha se compadecer. Que ele venha cada vez mais interceder e orar, porque as vidas precisam. Nossa família precisa, nossa vida precisa de resgate todos os dias. Então, fica um alerta para nós essa noite, amém? Fica esse alerta para nós. Deus preparou-nos já um descanso no céu, um descanso eterno. Mas para entrar, é preciso reter firme a palavra de confissão que um dia fizemos e não olhar para trás. Porque nós temos um exemplo muito terrível da mulher de quem? De Ló, que olhou para trás e continuou caminhando? Não. O que ela virou? Uma estátua de sal. Então que a gente não venha paralisar, amém? De frente às lutas, provações, mas que a gente venha ficar firmes, porque foi na rocha que Ele nos plantou. É na rocha que os nossos pés estão. E quem é a rocha? É Jesus. Você vê que nem Moisés, por um erro, não entrou na Canaã. Sabe por quê? Porque ele bateu na rocha, que representava Jesus, que haveria de jorrar água. Ele bateu, não era para bater, era para tocar. Então a gente precisa estar com o ouvido sensível, destampado espiritualmente para ouvir a voz do Mestre, para ouvir a direção. Moisés, Maria, é para tocar, é para só orar, é para falar menos, ouvir mais, é para praticar, ter atitude de amor, uma Maria,
Minha tia que está aqui, diaconisa da Casa de Deus, me ensina tanta coisa. Se tem as irmãs católicas rezadeiras, eu conheço minha tia Maria, que é a oradeira. Glória a Deus! É essa hora, viu? Essa aí é do joelho no chão. Então, é disso que a gente fala. E o Senhor, enquanto eu fazia a atividade do meu lar, porque um dia já foi peso para mim, a atividade da minha casa. Porque eu tenho uma casa muito grande hoje. E eu me cansava muito. Só que eu pedi para o Senhor me renovar. E que eu tivesse a alegria de fazer aquele serviço primeiro para Ele. E depois para eu me sentir bem, para gerar bem-estar para mim e para o meu esposo. Minha cachorrinha que mora com a gente e para as visitas que... Vocês estão bem-vindos, viu, gente? Estão convidados. Qualquer dia lá na minha casa. Para gerar bem-estar em quem entrar na minha casa. Porque Jesus está lá. E onde Jesus está, existe bem-estar. Existe presença. E eu falando com Jesus, e Jesus mudou isso em mim. Hoje eu consigo ser um pouco mais organizado. Que antes eu queria, como eu não gostava e ficava muito cansada, eu piorava, porque eu queria fazer o serviço num dia só. Aí não dava conta. Hoje não, eu já divido as tarefas, já faço, não deu hoje, glória a Deus, amanhã eu faço, tá assim. E o nome de Jesus é glorificado, e eu tava ouvindo louvor, e eu fui tão edificada ali fazendo serviço na minha casa, né? Ouvindo louvor. E o Senhor falava comigo, o evangelho é tão simples, servir a mim é tão simples, mas é tão poderoso. Existe tanta unção nessa simplicidade, que a gente venha continuar simples, amém? Resgatando sempre essa essência de resgate na presença de Deus. O dia a dia não é fácil. A rotina do dia a dia não é fácil. As tentações são fáceis? Não. Mas diz o poeta Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem, me chama. Mas é para a cruz que eu vou. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua glória eu vou cantar. Cantarei teu amor para sempre, Senhor. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Eu quero orar com você. Porque é orando juntos que a gente se renova. Busque aí ao Senhor do seu lugar. Faça uma oração, peça ao Senhor renovo, alegria. Para que você continue firme na confissão que você fez um dia. Na nova vida que você recebeu, no novo nascimento, no batismo. Porque a palavra de Deus diz que há um só Deus e um só Senhor, há um só batismo, há um só Salvador das nossas vidas, e Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o nosso Jesus, o resgatador de Israel.